melhor, é muito bom ser igreja. Não sei se você se sente privilegiado por isso, mas eu sinto. Porque estar neste lugar, como igreja, é um privilégio que nós temos para engrandecer aquele que tudo fez por nós. Eu quero abrir a passagem bíblica, inclusive é muito interessante que ontem, quando o Gessé me enviou a pregação do Black, né, ele me mandou ali, era para perto de 1 da manhã, eu acho, e aí eu fui ver, né, porque eu tinha falado para ele assim, ô Gé, como é que tu dividiu as pregações, assim, né, para não ter problema de falar a mesma coisa e tal. Aí ele, não, fica tranquilo, ora que Deus dirigia, eu disse, maravilha, né, aí ontem eu recebo a gravação, eu não sei se eu falei para ele. Aí eu vou ver a pregação ali, era umas 2 e pouco da manhã, quando eu terminei de ver a pregação do Black. E aí, mais engraçado, quando ele começa a pregação, ele abre a passagem que eu ia pregar hoje, né? Aí eu digo, Jesus, não dá mais tempo de mudar. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa, não tem problema. Deus tem um propósito com isso. Mas Deus é maravilhoso. Ele é soberano. E tem um irmãozinho lá em Timbó, onde nós estamos agora, que ele é bem velhinho, o seu Vicente. Ele anda bem, assim, bem devagarinho. É engraçado que no final do culto, às vezes ele tem que sair, ou no meio do culto, para fazer xixi, né? E aí ele diz assim, eu não sei se eu vou conseguir voltar a tempo, porque ele vai tão devagarinho, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção mesmo, diante daquela fragilidade dele, diante da idade, o tempo todo no culto ele fala, Jesus é bom, Jesus é bom. E como nós esquecemos de quanto ele realmente é bom. Por isso eu queria pedir para você, a Bíblia lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 10, se você prestou atenção, você sabe que o Black abriu ontem, né? Capítulo 10 de Hebreus, só que eu vou ler do 23 ao 25. Hebreus, capítulo 10, do versículo 23 ao 25. Todos acharam? Eu estou rápido, né? Vou mais devagar, então. Hebreus, capítulo 10. Versículo 23 até o 25. Fica no Novo Testamento, sabe? É muito legal, é um livro muito importante. Apesar de o autor ainda ser anônimo, eu tenho uma preferência, mas isso não implica muita coisa. O que importa é o que está no livro. E, então vamos lá, vamos ler do versículo 23 ao 25, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Uma passagem muito importante, é um livro que foi escrito para uma igreja num templo que eles estavam esquecendo de que a mensagem, o evangelho era uma pessoa, Cristo. E agora o autor desse livro, ele vem desde o primeiro capítulo, trazendo a eles a percepção de que Cristo era a pessoa pelo qual se obteria salvação, sem a qual não há salvação. Porque eles começaram a acreditar em anjo, eles começavam a acreditar, não, Abraão, porque Abraão foi melhor que Jesus, Moisés, e aí agora o autor vem combatendo tudo isso, e vem mostrando que Cristo é superior a tudo e todos. E quando chega no capítulo 9, no finalzinho do 9 e o começo do 10, ele termina mostrando que inclusive Jesus é o supremo sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote eterno pelo qual venceu a morte. Lembra que no Antigo Testamento, quando esse indivíduo morria, o sumo sacerdote tinha todo um ritual, e aí vinha novamente o sumo sacerdote, tinha todo um procedimento. Mas agora o supremo, aquele a qual nunca mais morrerá, morreu uma vez e ressuscitou, vencendo a morte, é o nosso sumo sacerdote. E aí ele fala isso com uma força, com uma intensidade, para aquela igreja perceber que Cristo é o supremo sumo sacerdote, a qual adentrou nos santos dos santos, nos viabilizando a possibilidade de estar eternamente com o Pai. Isso é muito importante. E nós não podemos esquecer disso. E ele fala, olha, eu dei o livre acesso a vocês, agora vocês entram diante do Pai, no Santo dos Santos, puros, sem culpa nenhuma, o que a lei não poderia fazer, agora através do sacrifício de Cristo, foi possibilitado. E a gente tem aquela noção, né? A gente fica maravilhado, eu não sei se você já ficou maravilhado, eu fui curado, e vocês, a maioria do Blumenau já sabe que eu tinha epilepsia e Deus me curou, toda aquela história, não vou contar para vocês, já sabem. Mas
A gente fica maravilhado com milagres que Deus ainda continua operando. Só que como a gente é falho e esquecemos facilmente de que o maior milagre não é esses milagres. É Deus fazer de mortos eternos, vivos eternos. Dá acesso a defuntos, eu gosto de usar muito aquela expressão, né? Zumbis, The Walking Dead, aqueles zumbis mortos, que era impossível ter vida, totalmente contaminados pelo pecado, agora ele, através do seu sangue, ele dá vida. Esse é o maior processo de ressuscitar que Deus fez. Algo que era impossível, porque vamos pensar, a ciência consegue ressuscitar alguns, né? Tem algumas vezes, consegue dar vida a algum indivíduo lá, desfibrilador e tal, faz aquele procedimento. Agora, mortos eternos só poderia ser um, Cristo Jesus. A qual o Black falou ontem que é o cabeça, aquele que dá a fonte de vida para a igreja ser sustentada. A qual ele leva o amor e é o vínculo perfeito, mas proveniente desse, que é Cristo. Mas aí ele chega nesses 3 versículos seguintes, que me chamam muita atenção. Que eu diria que são 3 convicções que a igreja precisa ter para ela ser transformada. 3 convicções essenciais para nós, como igrejas, termos na nossa vida, que vão mudar como a igreja vive nessa terra, enquanto ainda estamos nela. Nós precisamos ter as convicções. Mas André, você vai ver no texto ali, ela vai dizer, são 3 ações, 3 atitudes, realmente. Só que nenhuma atitude da sua vida você o faz sem convicção. É as convicções que nos movem a agir, certo? Vamos dizer uma coisa que eu tenho aprendi muito tempo, mas na minha mente, antes eu tinha convicção que andar em alta velocidade, alguns sabem que eu andava bem rápido, né? E bati muito aqui, já dei muito problema aqui. Eu achava que eu chegaria melhor no lugar com mais tempo e ainda assim senti o piloto, né? Assim, o Fórmula 1, né? Mas meu carro ainda não conseguia manter aquela velocidade. Mas tudo bem, perceba que eu tinha aquilo como convicção, que a velocidade me levaria mais rápido, com mais eficiência no lugar a qual eu queria chegar. Por consequência disso, gerava a prática da minha vida e eu andava em alta velocidade. Todas as mulheres aqui sabem que se você não colocar, e tem como convicção, se você não colocar sal na sua comida, ela vai ficar insonsa, né? E o brasileiro gosta de sal, porque a gente salga o arroz, salga a carne e a salada, né? Aí depois que diz que tem problema, tem que tirar o sal do restaurante, a gente fica bravo. Não dá. Não, mas já salgou tudo, não precisa mais nada de sal. Mas perceba, a convicção de que sal tempera as coisas, faz eu ter a atitude de temperar as coisas com sal. Então, por isso que nós precisamos ter em mente que isso aqui, esses 3 versículos, vão nos dar embasamento ou convicções, 3 convicções que nós temos que ter para pormos em prática, para sermos uma igreja que transforma o mundo destruído. E realmente aquilo que o Black falou é uma verdade. Igreja é constituída por hipócritas. Literalmente, não só usando a hipocrisia, a igreja é constituída por pecadores. De diversas formas de pecado, constituída por pecadores. Então, se você está procurando um lugar perfeito, a igreja com certeza não é. E se tu procurar em outro lugar, tem no Facebook que a gente bota, né? Não vai em outro lugar porque tu vai estragar, porque tu também é pecador, não vai resolver nada, né? Mas é muito doido ver, e aonde que a gente vê Deus sendo soberano e sendo Deus, porque Deus é o único indivíduo que ele é capaz, o único ser que é capaz de pegar dos seus pecados, da sua imperfeição e gerar perfeição na vida de outro. E nessa passagem aqui nós veremos 3 importantes atitudes. Mas antes de eu começar propriamente os versículos, eu quero fazer 4 perguntas para vocês e eu quero que vocês respondam. Até porque eu sei que aqui tem discipulado, tem aquelas liçãozinhas, e a gente dá, lá a gente usa a liçãozinha de vocês aqui, a gente pega para dar lá em Timbó. Se o pessoal de Timbó não souber, eu bato neles depois, e vocês eu vou bater agora. Bom, porque tem lá, né? Tem isso, então vocês têm que saber. Primeira pergunta: a igreja é um organismo ou uma organização? Pode responder, como vocês quiserem, um de cada vez. Não, estou brincando, pode responder todos. Um organismo ou uma organização? É muita gente, por favor, é um de cada vez, porque aí a gente vai ter que botar 100 aqui. Um organismo vivo, certo? Legal. Se você não sabia, descobriu agora. A igreja é constituída pelo quê? Concluindo-se que ela é um organismo vivo, ela é constituída por membros, pessoas. Ufa, estão melhorando, tá vendo? Tá aí, estão melhorando, dá para passar no Enem. Continuando. Quem são os membros ou pessoas da igreja, que constituem a igreja?
Salvos em Cristo Jesus, redimidos, né? Os pecadores redimidos por Cristo. Legal, vocês estão melhorando, legal. Agora a última, se você não souber, você reprova. E eu até já falei a resposta antes. A fonte de vida da igreja é Cristo. Ontem foi falado, novamente, a fonte de vida é o cabeça, que é Cristo. São 4 perguntas que eu fiz que você precisa também saber. Porque entender que organização é necessária, tem um livro muito bom, não é propaganda, tá? Mas um livro muito bom é A Treliça e a Videira. Se você nunca leu e quer entender um pouco mais sobre discipulado de igreja, leia esse livro, porque a igreja é a videira, mas realmente precisa de uma treliça, a organização, para que essa videira venha crescer com qualidade. Mas o foco nosso aqui hoje é foco na videira, que somos nós. Bom, antes de eu começar ainda, eu preciso contar algo. Algo que muitos de vocês que me conhecem há um bom tempo não sabem. Algumas coisas vocês sabem, alguns não. Mas eu preciso contar para você entender o risco de você não ter essas convicções. O problema sério que isso pode causar na sua vida, se você não tiver essas convicções que eu vou tratar hoje aqui, que a palavra de Deus ensina. Eu morei aqui basicamente 12 anos. Eu vim aqui de 9 para 10 anos, fui morar em Blumenau, lá no Garcia, numa casinha lá. E aí, depois de 3 anos, nós viemos aqui para a sede. Todo mundo conhece meu pai, né? Meu pai é aquele baixinho careca chamado Adão. Todo mundo conhece, tem bastante gente aqui que vai conhecer, com certeza. E aí, nós viemos morar aqui na sede, trabalhar aqui na sede. Eu era moleque, né? E aí, fui para a adolescência, fase difícil, Senhor amado. Adolescência e juventude. Cristão, servo do Senhor, pecador, imundo, miserável, ruim pra caramba, não prestava para nada, mas estava aqui, né? Mas sabe o que faltava? Eu ter essa convicção do que era ser igreja. E por conta dessa falta dessas convicções, eu sofri muito. Muito mais do que vocês imaginam. Porque o tempo todo que eu passei aqui, eu cometi tanta coisa, feri tantas pessoas, entristeci tanto a Deus. E pela falta dessas convicções, eu fui me afundando numa vida de pecado, numa vida de promiscuidade, numa vida a qual não glorificava o Deus a quem era o Senhor da minha vida, por mais que eu não o queria que Ele fosse, a ponto, e aí é uma coisa que vocês não sabem, poucos sabem, que durante aqueles 12 anos que eu morei aqui, mas pelo menos ali na fase de adolescente e juventude, amigos presentes perto de mim não saberiam disso e não souberam até depois. Eu tentei me suicidar 4 vezes. Ai, André, tu filho do pastor Adão, tu tentou se suicidar? Inclusive ele estava no quarto do lado orando, e eu gritando no outro quarto, com o travesseiro na boca, pensando em me suicidar. Na verdade, até tentei, não consegui, não fui homem o bastante para fazer uma bobeira dessa. Graças a Deus. Por conta de falta de convicção, do privilégio que é ser igreja, da convicção que me faltava, dessas convicções, que mudariam a forma de que inclusive eu vivo, e inclusive de como eu sirvo dentro da igreja, e como você, como participante da igreja, tem um papel fundamental, porque não sei você, às vezes um cara do seu lado está na mesma situação que eu passei e você não sabe. Nós não fomos chamados para essa igreja como individualismo ou individual sozinho. Igreja é um corpo com membros. E quando um corpo sofre alguma coisa, não importa, pode ser lá no minguinho do pé, todo o corpo agora corre em direção àquele indivíduo. Nós precisamos ter essa convicção. Então, a primeira passagem, eu quero que você acompanhe comigo, ele vai falar o seguinte, o verbo ali é: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Primeira convicção que você tem que ter é a esperança da vida eterna. Você faz parte da igreja, você é igreja, logo você tem que ter a convicção que você recebeu sem merecer, pela graça de Deus, a vida eterna. E essa esperança muda muito como você vive aqui hoje e o seu futuro. Uma convicção que muitas vezes nós deixamos ela ser esmaecida, esquecida, e por conta disso o diabo vai nos destruindo. Ah, não, eu já conversei com vários, já não sei se você já conversou com muito mendigo, e aí, normalmente, mendigo, 100% quase deles é desviado, né? Já viu? Mas não, mas a minha vida não tem mais solução, eu não tenho mais volta. Ele não tem essa convicção. Deus disse,
aquilo que eu lhe garanti, através do sacrifício do meu filho, não tem ninguém que pode tomar. Vocês lembram aquela palavra que todo mundo gosta de falar? Tetelestai, está consumado. Aquele termo tem um peso absurdo por eras, porque Deus disse que tinha pagado as tuas dívidas antes mesmo de você nascer. Então a primeira convicção que você tem que ter em mente é essa esperança, e não a esperança que o mundo tem, porque nós temos a convicção muitas vezes, que a esperança nossa é igual a do mundo. Nossa esperança não, é que isso depende um pouquinho assim, do negócio, né? A esperança até a última que morre, exatamente. Não, a nossa não morre, ela morreu uma vez para nos dar vida e ressuscitou e vai vir para buscar a nós. E sabe por que você tem que ter essa convicção? Porque a continuidade fala, porque Ele é fiel, aquele que prometeu. A esperança nossa, ela tem que ser uma convicção vívida em nossa vida dia após dia, porque Deus, Ele tem um caráter fiel e imutável. Um caráter que vai além da nossa compreensão, a ponto que Timóteo vai falar, Deus não pode ser infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você é mantido na graça, sustentado na graça, por causa do sacrifício de Cristo. E isso deve ser encorajador a você e ser uma convicção para você viver para o reino de Deus, para a glória dEle, não para desânimo. Então, diante das circunstâncias mais difíceis, jovens, e vocês vão passar circunstâncias bem difíceis, se você não está passando, mas diante dessas maiores dificuldades que você vai passar, você vislumbra e olha para o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, lá na frente, olhando para ele, dizendo, Ele já cumpriu o que eu precisava cumprir, Ele me sustenta, Ele cuida de mim, a minha esperança está garantida, Ele cuida de mim, eu sou igreja dEle, e a vida da igreja está na cabeça, então se Ele está vivo, eu posso estar vivo ainda. Percebam que você tem que ter essa convicção, porque pela falta de eu não ter essa primeira convicção, e vai faltar as outras duas, eu pensei que não tinha mais volta. Eu pensei, e era engraçado, porque todo mundo aqui que é de Blumenau e que me conheceu, sabe que eu sempre fui brincalhão. Dificilmente você me via triste. Dificilmente você não me via incomodando alguém. Vamos ser sinceros, eu incomodava pra caramba. Né? Vamos ser sinceros, não era? O inimigo está se levantando no meio da igreja, Jesus. Incomodei muito ele ali também, meu Deus. Mas percebam, a igreja, ela precisa, você como igreja, e aí é onde que eu vou tratar o próximo ponto, essa mutualidade precisa estar vivida, a ponto de quando o seu irmão está na dificuldade, não lembrar dessa esperança, é você abraçar ele e dizer que a nossa esperança está garantida, porque o nosso Salvador está vivo e Ele virá nos buscar. Se você não tem essa convicção, isso é um risco muito grande para a sua vida. Muito grande, uma cilada, uma brecha que o diabo pode destruí-lo. É por isso que o termo apegar-se firmemente, em algumas versões também vai dizer sem vacilar, ele está dizendo ali a ponto de você amarrar em você essa esperança. Esperança essa de Cristo cumpriu em você ou por você e lhe garantiu a salvação por causa dele, para a glória dele. Então, diante de qualquer mazela que tu passar, inclusive aqui dentro da igreja, né, desse local, né, a gente chama isso aqui de igreja, mas é uma estrutura onde a igreja se congrega, né, mas por cultura, igreja. Ainda que você sofra alguma coisa aqui, vislumbre o que Cristo fez por você, e diante da convicção do que Ele fez, do que Ele lhe deu, se constranja a se apegar ainda mais a essa esperança, não se afastar dela. Antes de a gente entrar aqui, eu estava com o grupo lá fora, veio um mendigo falar comigo. Falar com a gente, não comigo. Né? Mas é óbvio que eu sou o mais falador, eu vou falar, né? E aí ele começou, olha, eu queria falar o seguinte, eu vou ser bem sincero para vocês, eu quero dinheiro, ajuda aí para mim beber cachaça, né? Eu quero beber, eu vou ser sincero. Eu sou desviado, estou um pouco... E começou a falar passagens bíblicas e tal, aí eu tive que fazer uma pergunta para ele, né? Porque me agonia um pouco. Aí eu perguntei para ele, tá, tudo bem, tu conhece a palavra de Deus, mas o que ela faz na tua vida?
Aí ele, não, é porque eu estou desanimado e tal, me orgulho, eu sou egoísta. O cara sabia muito, ele se considerava mais egoísta que muitas vezes nós, né? E aí ele falou, e eu disse, caraca, não é verdade, o cara sabe mesmo, é bom, tal. Aí ele falou, mas o que eu estou precisando, aí eu fui fazendo perguntas para ele, assim, mas o que tu estás precisando para voltar aos braços do Pai? Aí ele para mim, não, falta um empurrão. Aí eu disse, tá, alguém me ajudar, tem culto aqui, vamos ali e tal. Tu precisa de um empurrão? Então eu não vou te dar dinheiro. Porque senão eu vou te empurrar para a destruição. Então não vou te dar nada. Eu te convido e quero te dar esse empurrão, servir a Cristo. Esse é o papel da igreja. Mas só faz isso aquele que tem a convicção da esperança da vida eterna. Você precisa ter isso. Sair daqui regozijando, dizendo, Deus me deu a vida eterna, não por as minhas atitudes ou a minha capacidade, ou porque eu era bonito, porque Jesus, nós somos feios, mas pela graça dEle, pela obra vicária, substitutiva de minha vida, dando-se a vida perfeita no lugar do imundo. E agora ele disse, está consumado, está pago, tu tem a tua esperança garantida e vida eterna. Isso deve encorajar você a viver de forma a querer transformar o mundo através do Evangelho. Mas não acaba aí, aí vem um E. Vem o Ezinho, né? Do versículo 24, e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É muito legal porque os 3 versículos estão na primeira pessoa do plural. Nós. Igreja não sou só eu, igreja somos nós. Porque, eu não sei se você já parou para pensar, às vezes a gente tem essa mentalidade, uma segunda convicção que é essa. Igreja anda junto, desenvolve os princípios de Deus junto, um ajudando o outro, em comunhão, em comunidade, aquela palavrinha que muito se fala em koinonia, comunhão. Esse é o processo, a segunda convicção. Precisamos ter em mente que esse considerar o meu irmão, olhar, estar atento para aquele que está ao meu lado, aquele que vem na igreja, aquele que está ali, ele é meu irmão em Cristo. Eu não sei você, mas quando falta alguém, normalmente nós que estamos à frente, a gente tem um pouco isso mais natural, até porque da dinâmica do ministério que nós estamos vivendo, o líder que está à frente, normalmente quando falta um, ele vai no próximo culto e diz, o que deu contigo? Faltou-se por quê? Senão, pô, cara, cuida, precisando de alguma coisa. A gente vai... Mas isso não é só do líder, é de todo cristão, é o que está falando aqui. É cada cristão cuidando disso, porque é seu irmão. O vínculo que a igreja traz, o Cristo, através de Cristo, é superior a sangue humano, porque é vínculo do sangue de Cristo. Ou seja, ele que está aí ao seu lado, né, talvez lá atrás, ele é mais irmão seu do que o seu próprio irmão sanguíneo. Ele é mais família sua que o seu pai e a sua mãe, pensando que eles não são cristãos. Agora, se eles forem cristãos, tudo uma familhada só. Mas aí aqui, o autor, ele deixa claro, consideramos uns aos outros. Eu acho que é muito legal, porque Deus primeiro manda nós focar nele, né? E o princípio dos 2 mandamentos primordial de Deus. Amar a Ele, ter Ele como foco da nossa vida, como motivo de alegria e também pela quem nós vivemos. E o segundo focado no outro. Ele fala, consideramos uns aos outros. Aí tem um propósito, muito legal. Não é porque tu gosta do cara. O amor a qual Deus Ele está mandando aqui nós desenvolvermos, o amor e as boas obras, é aquele amor bonito que também é muito falado, o amor ágape. Ai, amor ágape, é o amor sacrificial. Realmente é uma realidade, é o amor sacrificial. Mas talvez um pouco diferente do que você imagina. É amar aquele que não merece ser amado. Porque a perspectiva de amor ágape é a perspectiva de Cristo na cruz. Ele te amou quando tu merecia? Não. A Bíblia vai falar que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Você ama dentro da igreja o vínculo perfeito, e depois demonstra esse amor lá fora, com amor sem merecimento, sem que o indivíduo mereça. Quando a gente pensa em casal, é a mesma coisa. Deus chama o marido lá em Efésios a amar a mulher sacrificialmente. Ele disse, querida, se ela for insubmissa, tu não precisa amar ela. Não, ele disse assim, só ama, sua boca aberta. Ama. A parte de submissão é dela, a parte de amar é tua. Perceba? Deus diz assim, olha, a segunda convicção é nós não ficarmos olhando para o nosso próprio umbigo. Isso foi um erro muito grande meu, durante a minha fase aqui, que eu podia ter aproveitado mais, crescido mais com a igreja, se eu tivesse focado em vidas, meus irmãos.
Sabe uma coisa que dói muito no meu coração? E vocês que estão aí da minha época aqui, quantos dos adolescentes e jovens daquela época não estão mais na igreja? Quantos deles morreram? Você lembra do Zil? Lembra do Luizinho? Morreu com overdose. Tantos outros. Tantos outros. Cadê eu? Eu sendo irmão dele, sendo igreja com ele, abraçando ele, disse, não, cara, sai dessa vida, eu estou aqui. Ele não encontrou o amor que ele precisava, porque eu não fiz a minha parte, ele encontrou nas drogas, que era vazio, e por fim perdeu a sua vida. E ele era, vamos exemplificar com o corpo, ele era o meu dedão, cara. Já trancou o dedo numa porta? A dor desgraçada que é. Eu fiz isso 3 meses antes de casar. Eu casei sem unha, porque estragou aquela e a outra também, né? A dor desgramada. Ainda fui no médico, ele furou. E disse para mim, aguenta. Eu disse, Jesus, eu queria dar um soco nele. Mas, todo o meu corpo, naquela madrugada, porque eu só fui no outro dia no médico, ficou totalmente concentrado no dedão da mão. Essa era engraçado, porque a madrugada toda eu ficava assim, ó, com uma bacia aqui, eu botava água, depois fazia assim, depois fazia um pouco assim, aí passava um pouco, eu botava para lá e fazia aqui de novo. Eu disse, Jesus, amado. Deu 5 da manhã, não aguentei, aí fui no médico. Pedi auxílio para alguém. Isso é um exercício mútuo. O indivíduo está na igreja, ele faz parte da igreja, ele tem o dever de, quando estar com uma dificuldade, abrir seu coração. Mas nós, muitas vezes, vamos ver que tem pessoas distintas, que ela tem dificuldade de se abrir, então eu vou, abraço. Não está vindo mais. Opa, aquele cara lá está meio quietinho, vou lá conversar com ele, saber. Mas normalmente a gente cria pané. Destruímos o conceito, a verdade de que Deus disse. Uns aos outros. Não é um foco em você só, ou só naquele grupo. É nós, um corpo, um organismo vivo, a qual quando um sofre, todo o corpo sofre. Quando um passa por luto, todo mundo passa luto. Quando todo mundo está alegre. É engraçado que na igreja que nós temos a capacitação do Espírito Santo e do próprio Cristo a viver isso, muitas vezes nós vivemos pior do que o mundo. Por quê? Porque você já viu que às vezes Deus usa um menino, um jovem, um novo convertido, ou que seja, um irmão mais velho, para ele estar aqui ministrando ou fazendo alguma coisa. Aí o cara diz, não, mas era para ser eu. Quanto tempo ali, não é eu? Eu tinha que estar feliz. Ele é meu irmão, cara. Meu irmão. Cara, ele está lá, Deus está usando ele. Uau, e ainda para trabalhar na minha vida. E as boas obras. E é muito legal, porque tanto o amor como as boas obras desse texto, e dos outros obras também, eles arremetem ao caráter de Cristo. Você está ligado a Cristo e não desfruta e não desenvolve esse amor, tu está com algum problema, a tua ligação está meio estragada. Você tem que voltar novamente, se autoavaliar, dizer, meu Deus, ou pedir ajuda para os nossos irmãos. Cara, eu não estou conseguindo desenvolver esse amor, me ajuda. Isso que é o legal da igreja, né? Deus usa de cada coisa para nos ensinar. É inacreditável. De um cara pior do que eu, para me ensinar. Já viu isso? É porque na nossa mente é inconcebível isso acontecer. Já pensou, Deus pega, vamos dizer assim, eu uso muito esse exemplo, porque para mim, ele é bem forte para a gente compreender a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus pega e converte um estuprador. E agora, ele participante do corpo de Cristo, tendo essa convicção, e aí ele, não sei se você já notou, o novo convertido, novamente, ele vem com desejo, aquela vontade, aí ele começa a crescer na fé. Ele começa, daqui a pouco Deus começa a usar a vida dele para te ensinar a confiar mais nele, a crescer mais nele, a lapidar o teu caráter. Aí tu começa, não, você é um inimigo. Como aquele miserável pode querer me ensinar sobre o evangelho? Dá licença. Eu nasci do hospital, eu vim cantar hino da harpa aqui. Tá louco? Não dá? Porque na minha época já era mais hino da harpa também, né? Não, ele não pode me ensinar. O cara não sabe, cara, tá louco? Não sabe nem um hino da harpa e está querendo me ensinar uma coisa. Percebam a visão errada que nós temos? Não, o reino de Cristo, a igreja, Deus vai juntando distinção. É muito legal isso ver, porque a gente vê no Novo Testamento, Cristo quebrou a barreira. E aí ele usa o exemplo daquela época, que tinha um muro de separação onde o judeu entrava e aí onde o gentil não podia. Cristo assim, eu quebrei o muro de inimizade, tanto entre Deus e os homens, e entre vocês, a ponto que não existe uma raça, classe social, nada.
Nós temos que ter a convicção que nós temos a esperança em Cristo Jesus, recebemos ela sem merecimento. Segunda, convivemos um com o outro, buscando desenvolver um na vida do outro, o amor e as boas obras. Precisamos desenvolver isso porque o mundo vai ver isso em nós e vai desejar participar, comungar com a gente. O problema é que muitas vezes o mundo vê a diferença em nós, não união. Nós vimos diferença, um destruindo o outro com palavras, atitudes, abandonando, deixando de lado. E Deus mandou nós fazer o contrário. Aí eu lembro, né? Não sei se você... Não, nem todos vão lembrar. Você lembra daquela... Não era série naquela época, mas hoje é o termo, né? Então, série da família Addams. Lembra? Quem lembra aqui é velho, tanto quanto eu. Então, beleza. Então, eu me senti mal. E aí, tinha na família o Mãozinha. Lembra do Mãozinha? Muitas vezes, nós como igreja, achamos que nós podemos ser igreja dessa forma. Individual. E é engraçado porque o seriado... E ao mesmo tempo triste, mas trazendo para o nosso contexto, óbvio, que a Mãozinha não tinha olhos, mas via. É impossível, vamos ser sérios, impossível. É a mesma coisa você querer dizer que participa da igreja, mas não quer ter esse convívio um com o outro, esse desenvolver do amor, dessas boas obras juntos, porque aí tu tem um problema. Tu não quer estar junto daquele que participa do corpo de Cristo, então você não está no corpo. Eu fui dar uma estudada, né, porque eu não trabalho com isso também. Quanto tempo fugiu agora, um membro do corpo mais simples, assim, tipo a mão, o braço, a perna, pode ficar longe do seu corpo, né? E aí é no máximo 6 horas, colocando numa temperatura adequada para manter não ir muito frio, 6 horas. Aí o indivíduo fica 1 semana, 2 semanas fora do corpo. Ele vai começar a fazer o quê? Morrer. Que aí entra a terceira convicção, que ele vai dizer: não deixais de congregar, reunir. E aí, sabe o que é legal? Não é só esse congregar aqui, ó. Sabe, com um grupo, vamos lá tomar um milkshake no Mac, vamos lá, vamos falar das coisas de Deus, porque o cristão, a igreja se encontra, se está junto para promover o reino. Muitas vezes nós congregamos, não só nesse quesito aqui, mas lá fora, para promover coisa do capeta, mas nada para o reino. Deus não chamou para isso. Inclusive, em outras passagens, ele vai dizer que, enquanto vocês se encontrarem, que vocês aconselhem mutuamente, que saiam hinos da boca de vocês, louvores, aconselhamento, exortação. Isso, Deus cria um corpo com distintos membros, com distintas funções e tudo lindo, absurdamente perfeito, aonde demonstra a sabedoria de Deus. Unir gente ruinzinha, de tudo que é lugar, desde careca, barrigudo, atlético como eu, alto, cabeludo por enquanto e orando para continuar assim, né? Deus une de pessoas diversas para mostrar a tua multiforme sabedoria. Porque, vamos ser sinceros, se a gente pegar um grupo da mesma etnia, da mesma língua, do mesmo... É um pouco difícil, mas consegue trazer uma união. Agora, só um Deus perfeito consegue unir tanta gente esquisita, diferente, com um único propósito, com um único alvo, que é a glória dele. Mas você só vai conseguir transformar e viver esse reino de Cristo aqui na terra e fazer diferença como igreja, se você tiver essas 3 convicções. 3 convicções importantíssimas, gente. Convicções que vão mudar como você vive como igreja. Lembrando do que Cristo fez. Dizendo: nada pode mudar o que Ele fez por mim. Fez sem eu merecer. Aí eu olho para os meus irmãos: estamos juntos no mesmo barco, cara. Eu tenho algumas áreas com luta que eu peco, mas é muito legal porque tu consegue vencer essas áreas, então vamos andar juntos, tu me ajuda a vencer e eu ajudo você em outras áreas. Isso é igreja. Aí depois nós vamos sair e reunirmos aqui e lá fora, mostrando para o mundo que a nossa união reflete a Cristo e eles vão desejar esse Cristo. Vamos ser sinceros? O quanto nós temos vivido isso? O quanto isso é uma convicção na sua vida a ponto de gerar essa atitude? É engraçado, né? Mas ontem o Black falou: nós somos hipócritas, cara. É uma realidade. Porque a gente fala do governo corrupto. Né? Não, corrupto. E é uma vergonha, né?
inclusive cristãos que estão lá fazendo uma baixaria. E aí, você, que não chegou lá ainda, com o que você barganha? Talvez nem coisas tão... Mas com esses princípios aqui, essa convicção da esperança, essa união com os teus irmãos em Cristo. Você já imaginou que tem gente morrendo dentro da igreja por falta dessas convicções? De eu abraçar, eu estar junto, eu conversar, eu amar. Só abraçar. Sabe, porque a gente não tem isso, mas não por questão de que o cara necessariamente ele é ruim, ele tem atitudes ruins. Normalmente é preferência. Já viu aquele menino que ele tem problema com um cheiro assim um pouco mais intenso? Ou aquela menina? Aí todo mundo começa a se distanciar dele, né? Começa a falar, meu Jesus, não dá nem... Né? Se ele me abraçar para dar glória, eu caio da unção. Pode ver, no próximo culto, ninguém senta mais no lado. Ninguém é igreja, a ponto de que é o princípio que nos ensina, e diz assim, meu irmão, tudo bem? Tu está com algum problema, tu tem um problema assim, tu não tem desodorante, estás passando alguma dificuldade, estás precisando de uma ajuda? Estamos aqui para isso, somos irmão. Pô, tu precisa de um auxílio? Como é que está lá na tua casa? Tua família, tu tem trabalhado, tem trabalho, não tem? Não, a gente faz o seguinte, caraca, o cara fede pra caramba, malandro, tu é louco? Meu Jesus, o gambá sai correndo dele. A gente faz isso. Não, e a gente dá aquela coisa de santo, né? Não, vou sentar até mais na frente hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Mentira, ele foi lá para frente só porque eu não queria ficar perto do menino ou da menina. Igreja é isso, eu agora estou tão íntimo que eu quero desenvolver o meu amor pelo meu indivíduo, pelo meu irmão em Cristo e vice-versa, boas obras, que eu vou olhar para as falhas deles e dizer, meu irmão, não, peraí, tem algum problema aí, eu quero te ajudar. Eu sou falho tanto quanto você, então eu quero te ajudar nessa área e tu me ajuda na outra. Processo de exortação, aconselhamento mútuo, é pouco feito na igreja. Quem normalmente aconselha na igreja? Pastor. Mas é engraçado que na Bíblia diz, aconselhai-vos mutuamente. Só que aí demanda uma responsabilidade. Ter aquela convicção, para você ter convicção, você tem que estar ligado a Cristo, conhecê-lo. E aí, para aconselhar alguém, tu também precisa conhecer a palavra, né? Aí você não deixar a responsabilidade para o Senhor, pastor, por liderança. Hoje é certo. Nossa, tem um cara lá complicado para aconselhar. Ele tem um problema do sovaco. E tu podia falar com ele, Deus chamou você, é você que é aquele indivíduo que Deus vai usar. Enquanto nós jogarmos para o lado, imagina toda a liderança ter que fazer tudo. Como que o reino vai crescer? Imagina um ramo, uma parte do ramo tendo que fazer tudo, mas morrer o resto tudo, não vai dar conta. Agora, quando cada um toma o seu papel, tem essas convicções, entendendo, eu tenho a minha salvação garantida em Cristo Jesus, agora eu tenho um papel fundamental, a qual Deus manda eu amar os outros, gerar esse amor nos outros, desenvolver em boas obras, porque é legal. Efésios 2 vai falar que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Tu tem feito boas obras? Porque aí todo mundo disse, não, atravessei com uma velhinha. Na verdade, até eu ganhei a medalha do escoteiro, mirim. Eu tenho a medalha. Sou uma pessoa de muitas boas obras. Tuas boas obras é olhar para o seu irmão, ver ele em pecado e abraçá-lo e dizer, ei, cara, isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Mas eu quero te ajudar a vencer isso. Vamos caminhar junto? Vamos vencer junto. Cara, na igreja acontece o contrário. O cara pecou. Tu viu aquele lá? Safadinho. Pilar pegou a Joaquina, rapaz do céu, não vale nada. Eu sempre soube que não valia nada. Na verdade, sabe, agora aí dá o espírito de profeta no cara, né? É coisa do louco, né? Eu olhei para ele, não gostei muito da cara dele. Cara, não, sua igreja, ele está sofrendo, ele pecou. Por isso que eu digo, quando eu não tinha essas convicções, e uma igreja que não tem essas convicções, perde pessoas importantíssimas que estariam ali no meio. Pessoas que Deus poderia ter usado ainda mais se você ter feito o seu papel lá. Que hoje você venha levantar-se com um encorajamento, e é muito legal porque essa última palavra de encorajar, né, do reunir-se, ele fala assim, encorajar esses indivíduos a viverem esse congregar junto, dia após dia, vocês se encorajarem, é aquela palavra paracaléu da ideia de que o Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos conforta.
Ei, ele diz que seu papel, teu Espírito Santo vai consolar outro através de você como igreja. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo agora desça sobre ele, pum, confortado. Deus, não, sua boca aberta, eu estou em ti, conforte ele com as palavras que eu vou lhe dar. Nós somos tão egoístas, não, Espírito Santo, vai lá, está fedido demais, Jesus, dá, vai lá, até tira esse cheiro, tira esse cheirinho, transforma de dentro para fora, de fora para dentro, faz uma coisa 180 graus, né? Porque 360 volta no mesmo. Percebam que egoísta nós somos. Todos os 3 versículos são voltados para nós. Igreja, um corpo, um sofre, todos sofrem, um cresce, todo mundo cresce. Uma família única, andando junto, abraçados, para o reino, para que o nome de Cristo venha a ser exaltado. Se sinta incomodado de não ter essas atitudes diante dessas convicções que você tem que ter. Se sinta envergonhado, porque Cristo lhe salvou com o propósito de investir em vidas, fazer a diferença. E quando você não faz, você está pecando ainda mais, de forma mais ridícula e omissa, porque a omissão é pecado, né? A gente não... Deus não me chamou para isso. Seu boca aberta, Deus chamou, tu é um discípulo, fazer discípulo. Se tu não é discípulo, então tu não serve a Cristo. Agora, se você é discípulo, você faz discípulo. Você abraça aquele que não era para ser abraçado, porque um dia você foi abraçado e você também não merecia. Um dia você foi alcançado e também você não merecia. Que nós desenvolvamos isso nas nossas vidas. Eu prometo que eu estou terminando, tá? Nós não podemos esquecer que o alvo da igreja é a glória de Deus, primordial. Mas que Deus usa nessas divergências, nessas dificuldades, nesses pecados um do outro, gerar crescimento. Sabe o que é legal? A palavra de Deus vai falar, inclusive em Efésios, que as diferenças, e aí pensando em dons, porque a gente tem problema com dom, né? A gente quer ter um dom e Deus deu outro. Né? Diz, qual é? Eu queria aquele dom. Senão Deus deu dom diferente para a edificação do corpo, para o teu crescimento, seu boca aberta, e daqueles outros irmãos e seu. Então fique alegre quando o irmão tem um dom diferente do seu, porque aquele dom vai lhe trazer crescimentos em áreas que você precisa. Tipo, eu nunca vou poder cantar. Glória a Deus, porque eu canto mal. Entendeu? Mas aí imagina eu vim cantar aqui. Eu ia ter que mandar fechar a porta, lá de baixo, todas as outras, e vocês ficarem aqui por obrigação, ia dar um peso espiritual, aquela coisa assim, né? Mas, não, Deus não me chamou para isso. Mas eu tenho outras funções que Deus deu, outras habilidades, outros dons, então eu vou usar aquilo que Ele me deu e fazer para que o reino, que o corpo dele seja edificado, cresça. Use dos seus dons para o reino, para a igreja crescer. Sabe o que é o legal de tudo isso? Porque mesmo diante das nossas imperfeições e com os dons que Deus nos dá, Ele está nos moldando a imagem e semelhança de Cristo. Lembra aquela imagem pela qual Adão e Eva foram criados? Que foi perdida de certa forma por conta do pecado? Agora em Cristo e através da igreja, Deus começa a gerar a imagem, odeio novo em você, a imagem de Cristo em ti. Cara, Deus usa de um fedido para mostrar o quanto é orgulhoso. E quero dizer o seguinte, se você não desenvolver isso, o amor para com seus irmãos, essas 3 convicções de não abandonar a igreja, se reunir, estar junto, você não faz parte desse corpo. E você morrerá. E não só a morte física, morte eterna. Se autoavalie. Porque a Bíblia normalmente chama nós a nós nos avaliarmos, nos verificarmos, dizer, opa, espera aí, estou aqui. E desenvolva essas 3 atitudes. Convicção na esperança. A atitude de olhar para o outro com amor e desenvolver esse amor para com o outro e auxiliar nesse processo, inclusive nas boas obras. E não deixar de desenvolver isso reunindo-se, porque só pode ser desenvolvido isso reunindo-se. O cara fica, não, vou ver culto pelo YouTube, porque agora a Assembleia de Deus de Blumenau, ela disponibiliza vídeo no YouTube. Estou congregando. Não, seu boca aberta, não está congregando. O congregar envolve até esses choques. Uma passagem que é muito legal para mim terminar. Vocês lembram aquela passagem em Provérbios que fala que tem amigos mais chegados que? Perfeito. Mas agora, na igreja, todos nós somos? Nós vamos ter afinidades um pouco distintas.
Mas esse processo de desenvolver amor, boas obras, o reunir-se, é um dever, a qual você deve viver. Nesse momento eu quero pedir para vocês se levantarem. E aquele que quiser, aquele que percebe que tem áreas da sua vida que você não tem vivido isso, você não tem tido essa convicção, cara, Deus me deu a salvação, Ele me deu a vida eterna sem eu merecer, e me chamou a ter outras atitudes, que é olhar para os outros, aqueles meus irmãos em Cristo, com compaixão, para desenvolver neles amor e boas obras. Não deixar de ter esse convívio louco que é a igreja, que é mó barato, por mais de divergências. Se você quer isso, e não é comigo que você está fazendo, é com Deus, um pacto, uma aliança de comprometimento, de mudar essa tua atitude, mudar essa tua reação diante das diferenças que nós temos como igreja, eu peço para você baixar a sua cabeça. Mas não é para mim, faça a sua oração, eu vou estar orando aqui, mas que você ore juntamente. Deus, eu preciso ter mais a convicção da esperança e da vida eterna. Eu preciso ter a atitude de ir ao meu irmão e ajudá-lo nesse amor, e ele me ajudar, e nós nos ajudarmos a fazer o reino crescer e a tua igreja ser edificada aqui na terra. Pai, me auxilia, até mesmo naqueles dias que eu não quero estar aqui, eu desejar mais vir e reunir-se com meus irmãos pecadores tanto quanto eu. Porque tu queres usar deles na minha vida para me transformar a imagem sua. E eu tenho que estar ciente disso, Senhor. Porque o final do texto fala, ainda mais, quando o fim está próximo. Quando o dia está vindo. Isso aí, vamos ser sinceros. Cada dia está mais perto do retorno de Cristo. Isso deve ser encorajador a você viver como igreja aqui. Oramos. Deus, aqui estamos como igreja. Como pecadores somos hipócritas, porque nós conhecemos a verdade, mas assim como quando nós não te conhecíamos, quando nós não conhecíamos a verdade, nós viramos as costas para os teus princípios e achamos que nós somos capazes de viver a partir dos nossos princípios. E esquecemos que tu nos salvou e que tu nos deu a eternidade. Que privilégio. Por isso que chamamos de graça. Favor imerecido. Mas que nós venhamos dar o devido valor e ter essa convicção baseada no seu caráter fiel. E que nós depositamos tamanha confiança a ponto de obedecer os teus dois chamados, de estarmos olhando um para o outro, amando um ao outro, desenvolvendo esse amor como igreja. Porque tem almas aqui dentro que estão morrendo. Tem vidas que estão sendo destruídas, ainda assim, estando no meio de nós. E nós tão egoístas, tão hipócritas, não olhamos para o lado. Pai, nós olhamos para nós e dizemos, eu quero ter mais, eu preciso ir mais, mas aquele meu irmão não tem nada, e muitas vezes nós nem perguntamos se ele está precisando de alguma coisa. Pai, remova esse coração tão egoísta e coloca um coração totalmente outrocêntrico, focado no outro, focado em Ti, para que nós venhamos olhar para como família, como os irmãos, indiferente das nossas distinções, e dizer, ei, ele é meu irmão, a qual eu vou passar a eternidade com ele, uhul! Eu quero isso para mim. Desenvolve esse amor no meu coração, Pai, esse desejo de Te agradar através das boas obras, para que o mundo veja-nos como igreja e deseje estar aqui conosco, exaltando aquele que vive e reina para sempre. E que nós não venhamos nos enganar, mas entender, Pai, que o reunir-se, o estar junto é algo essencial para nos desenvolvermos e parecermos cada dia mais contigo. E que mesmo que venha ser um irmão em Cristo meu, tão falho, tão pecador, que me machuca algumas vezes, eu vislumbre o que Tu falou na Sua palavra e digo, Deus está usando da vida dele para me ensinar, para me fazer crescer. Obrigado, Deus, eu sei que eu ainda não cheguei lá. Pai, gera isso em nossos corações. Que a nossa vida venha a ser para a Tua glória. Que a igreja a qual eu faço parte, cada um que está aqui, venhamos viver esses princípios, não abandonando, mas seguindo-os, nem que para isso nós venhamos que sofrer. Mas que o Teu nome venha a ser exaltado e que a igreja aqui em Tuporanga não, mas na sede do Menal, lá em Timbó e Tuporanga, nós como Igreja Universal de Cristo Jesus, aquela igreja que é unida por Ti, venhamos fazer a diferença tendo essas atitudes. Nos ajude para que nós não vivamos vivendo por aparência como hipócritas,
Mas assim como a tua palavra diz, que a nossa palavra, a nossa boca venha ser sim, sim, não, não, e que nós cumprimos de acordo com aquilo que nós estamos se comprometemos hoje, para que o teu nome venha ser glorificado, a nossa vida transformada. Nós como igreja venhamos transformar não só a nação do Brasil, mas como esse mundo que precisa de ti. Obrigado porque tu és maravilhoso, nos ama de forma incondicional, ainda assim quando somos obstinados, mas nos ensina a confiar mais em ti e por consequência te obedecer. Amém.